Olá, eu sou a Karime Shukri Delay e hoje nós estamos no Guia Cast, que é o podcast da Guia Saúde. E por sinal, a Guia Cast está crescendo. Então, devido à grande demanda, você que é profissional da saúde e que atende nas cidades de Londrina, Balneário Camboriú, Itajaí, Niterói, Uberlândia e Belo Horizonte, também poderá participar do Guia Cast. Então, para isso, basta nos seguir no Instagram, que é o Guia Cast Oficial, que algum dos nossos colaboradores vai entrar em contato com você e vai te passar todas as informações. Hoje, nós estamos com a participação do Dr. José Henrique, que é oftalmologista, especialista em oculoplástica. Então, é uma especialidade que une saúde, estética, trazendo bem-estar e conforto aos pacientes. E ele vai nos explicar um pouquinho sobre essa área e esclarecer muitas dúvidas. Dr. José, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um imenso prazer te receber aqui. Eu que agradeço, o prazer é meu de estar aqui com vocês, conhecer um pouquinho do trabalho e poder colaborar com as informações para os nossos pacientes. Bom, doutor, antes da gente começar, eu sempre gosto de entender um pouco da história. Então, como que foi sua trajetória até chegar aqui? Então, sempre foi um sonho seguir a área da oftalmologia ou não? Durante a graduação, você acabou se encantando? Teve alguém que te inspirou? Conta um pouquinho pra gente. Quando eu fazia faculdade, a gente não tinha assim um suporte muito grande da oftalmologia, porque era uma matéria muito restrita. Mas curiosamente, dentro da minha casa, o único que usava óculos era eu. E quem ia no oftalmologista? Eu. Ninguém mais. Dos 5 ali de casa, o único que usava óculos. Falou assim, mas eu tenho que resolver isso, né? Aí passou a faculdade, no 6º ano a gente tinha que decidir o que fazer e eu já estava fazendo estágio. Desde o 3º ano eu já acompanhava alguns médicos em algumas especialidades para saber como era a realidade de cada um pouco fora daquela teoria que a gente seguia. E eu fui fazer estágio nas áreas de oftalmologia. Aí que eu vi que era uma especialidade que, além de ter a parte clínica, tinha a parte cirúrgica, e que eu ia conseguir resolver o meu problema, que já vinha lá de trás, me cutucando um pouquinho. E aí eu fui em frente. Eu fiz a residência, depois da residência fui fazer a especialização. Aí depois da especialização eu trabalhei um tempo, depois fiz outra especialização, fiz o mestrado e agora eu estou de volta aqui, né, em Maringá, assumindo o serviço universitário e na clínica e no centro cirúrgico. Seja muito bem-vindo novamente, né, Obrigado. à cidade de Maringá. E que interessante saber, né? Então, foi uma dor sua que te levou a buscar essa especialização, né? Que legal. E, doutor, para a gente começar, então, quando falamos em oculoplástica, do que exatamente estamos falando dentro da oftalmologia? A oculoplástica é a parte da oftalmologia que ela trabalha com as estruturas anexas ao olho, né? Pálpebra, órbita, vias lacrimais, e ela vai mexer justamente com aquilo que protege o nosso olho, que protege a nossa visão. Todo o aparato, desde a sobrancelha até a pálpebra inferior e a região periorbitária, que a gente chama assim, ele é aquilo que acomoda o olho e protege daquilo que está fora e mantém o filme lacrimal estável. E também funciona como uma bomba, porque quando a gente pisca, a gente vai fazer uma que a gente chama de peristalse, que é um movimento que faz com que a lágrima se espalhe sobre a superfície do olho, forme um filme para a gente poder enxergar melhor. E esse filme, que ele tem uma mistura de óleo com água, ele tem uma estabilidade para não evaporar e não deixar a córnea ressecar. Porque quando a córnea resseca, ela fica exposta. E quando ela fica exposta, ela fica doente, podendo gerar úlcera, perfuração e até perda do globo ocular. Então, a oculoplástica é a parte que mexe com essa parte que acomoda, que protege, que envolve o olho. Então, ela tem uma parte estética, com certeza, mas ela tem, acima de tudo, uma parte funcional. A oculoplástica, ela veio da necessidade de restaurar os olhos daqueles soldados de guerra e feridos da Segunda Guerra que tinham alterações faciais. E a gente precisava reconstruir a pálpebra. Por quê? Senão os olhos iam ser perdidos. E reconstruir até os olhos que haviam sido danificados. Então, a cirurgia de reconstrução da região periorbitária sempre ficou a cargo do oftalmologista, porque era uma região muito delicada e é uma região muito complexa anatomicamente. Então, nós estudamos justamente
isso, especificamente essa parte. Dali que veio a oculoplástica, que hoje também tem uma função estética muito grande. Então a gente tem tanto paciente que vem por causa de um problema, de um dano, quanto paciente que vem buscar uma melhoria na aparência. Nossa, que interessante. E conhecer até a história que originou. Então, realmente, estou curiosa para conhecer quais são os procedimentos que são realizados. Então, doutor, muita gente associa procedimentos na pálpebra apenas à área da estética. Então, qual é o verdadeiro papel da oculoplástica na saúde ocular? Restaurar a visão, proteger o olho e evitar danos no globo ocular, tá? A verdadeira função da oculoplástica é manter o olho saudável, assim como a função do corneólogo para fazer os transplantes de córnea, do cataratólogo para retirar a catarata, do retinólogo para restaurar a função da retina, nós também fazemos a restauração da função da superfície ocular e do que está em volta do globo ocular. E, doutor José Henrique, em que momento uma alteração ela deixa de ser apenas estética e passa a interferir na visão e também no conforto ocular? Bom, quando a gente tem uma alteração da borda palpebral ou do posicionamento da pálpebra, por exemplo, um cílio que inverteu para dentro, ou a pálpebra que descolou do olho e ficou frouxa, expondo o globo ocular, um entupimento do canal lacrimal que leva a um lacrimejamento excessivo, um ressecamento muito grande da superfície ocular em algumas doenças que levam à atrofia das glândulas lacrimais, a gente tem a parte de restauração da função da superfície do olho e das pálpebras. Então, algumas doenças, elas são essencialmente patologias mesmo a ser tratadas, né? Não só estéticas. Quando a gente tem uma queda do supercílio, da pálpebra superior, um excesso de tecido gorduroso, quando fica com as pálpebras inchadas, caídas sobre o olho, que ela já está ali em cima dos cílios e está caindo em cima do campo de visão do paciente, está restringindo o campo de visão, a gente também tem uma perda funcional. Nessas situações, a gente entra para restaurar a visão. Aí seria aquela cirurgia para remoção da pálpebra. Isso, a blefaroplastia. Que é mais feito assim, pessoas que estão com essa queixa, com uma certa idade. Exatamente. Uma dessas cirurgias é a blefaroplastia. Né? Tem correção de ectrópia e entrópica, quando a pálpebra está distópica, fora do lugar, virada para dentro, virada para fora, né? Aí são outros nomes, né? Dacrocistectomia, dacrocistostomia, que aí são cirurgias para restaurar o canal lacrimal, são outras coisas. O que a gente mais tem visto hoje, a cirurgia mais feita, inclusive devido à demanda estética, é a blefaroplastia. É essa que você está lembrando. E doutor, quais são os problemas mais comuns que chegam ao consultório de oculoplastia? Os mais comuns são distopias da pálpebra, né? Entrópio quando ela vira para dentro ou para fora, paralisias faciais que deixam a metade do rosto caído, consequentemente cai o supercílio, cai o canto da pálpebra, expõe o globo ocular, né? E a gente tem que recolocar no lugar. Entupimentos do canal lacrimal, principalmente em recém-nascido e em idoso, né? Que tem alguns problemas assim, ressecamento ocular, que tem aumentado muito devido às nossas exposições a ambientes mais hostis, e aí o olho vai ficando mais ressecado. Isso também aumenta porque nós estamos vivendo mais, e é uma doença prevalente de idosos, porque quando cai a nossa taxa hormonal, a nossa qualidade lacrimal também cai. Então o olho fica mais seco. Então o ressecamento de superfície ocular tem aumentado bastante. A demanda para blefaroplastia também é muito alta. Talvez seja 50% a 60% hoje do consultório. Como eu trabalho com patologia, a minha demanda quase é meio a meio, mas a parte estética ela tem muita procura. Então hoje nós temos desde pacientes jovens que estão insatisfeitos com o formato do olho, querem mudar o formato do olho, ou quer esticar um pouquinho, elevar o canto lateral, levantar a sobrancelha, ou mudar
a pálpebra inferior, porque acha que tem um sulco da pálpebra inferior muito marcado, que atenua isso. Então, a parte estética tem aumentado bastante, até porque os procedimentos estéticos da região periocular têm aumentado também em opções. Por exemplo, os lasers, né, as bioestimulações, os fios para tração, o botox que coloca no lugar de novo a sobrancelha. Então, as opções de tratamento estético têm aumentado e, consequentemente, tem aumentado também a procura. E a gente até se identifica aqui, falando assim dos procedimentos, a gente já vai pensando naqueles que também tem vontade de fazer. E, doutor, pálpebra caída pode realmente afetar o campo visual? Afeta. Quando a pálpebra superior ela cai, a gente tem a situação de ptose, que é quando cai a linha dos cílios, e tem a dermatocálase, que é quando cai a pele sobre a pálpebra. São duas coisas diferentes, mas as duas, quando elas atingem a pupila, que é a menina do olho, elas começam a tirar o campo de visão funcional do paciente. Nessas situações, ela afeta. Então, bem que você comentou, né? Então, não é só a parte estética, é muito da parte, Tem parte de função também, de campo visual. Qualidade de vida, né, Sim. doutor? E alterações nas vias lacrimais, como lacrimejamento constante, também fazem parte dessa especialidade? Sim. O lacrimejamento constante, ele pode ser por dois fatores, né? Ou por obstrução da drenagem da lágrima, que é quando eu tenho obstrução dos canalículos de drenagem, ou por um ressecamento excessivo, que faz com que o olho tenha um lacrimejamento rebote. Como funciona isso? O nosso olho ele tem como se fosse um termômetro de ressecamento. Ele capta aquilo que está seco, está muito seco o ambiente. Ele tem os sensores ali que vão fazer a sua glândula lacrimal produzir lágrima. Se você resseca muito o olho, o que a glândula vai fazer? Ela vai despejar a lágrima, porque ela entendeu que ela tem que trabalhar. Aí você vai ter um lacrimejamento excessivo, periódico ao longo do dia. É muito comum e até mais comum do que a obstrução da drenagem. Se eu tenho uma lágrima produzida o dia todo de maneira uniforme, mas ela não é drenada, eu também tenho um lacrimejamento. Por quê? Porque está transbordando, não está drenando pelo ralinho que tem que drenar, que é o ponto lacrimal. Então, se obstruir o ponto lacrimal ou se ressecar demais a superfície ocular, eu vou ter um lacrimejamento reflexo. Aí a gente tem que agir conforme a causa. Caso seja uma obstrução de drenagem, a gente faz uma cirurgia para reabrir os pontos lacrimais e o ducto nasolacrimal, que é onde vai a lágrima para dentro do nariz. E se for um ressecamento, aí a gente tem que agir em cima da causa do ressecamento. Ou com lágrima artificial, ou com medicamento via oral, né? Ou porque o paciente toma medicamentos que fazem ficar seco o olho, aí a gente ajusta as doses desses medicamentos. Ou quando o paciente tem já uma atrofia das glândulas, a gente pode fazer uma cirurgia de transplante, por exemplo, de glândula salivar para a região ocular, para substituir a lágrima. Nossa, que interessante, um transplante de glândula salivar. Você poderia explicar um pouquinho mais sobre isso? Acho que é interessante para quem está nos ouvindo saber dessa possibilidade. Isso. É assim, quando o paciente tem uma doença ocular, que ele sofreu uma grave atrofia da superfície do olho, seja por queimadura ou uma doença autoimune que atacou as glândulas lacrimais, ele tem um problema sério, porque quando você pisca o olho seco, você faz um atrito, e esse atrito vai danificando a superfície do olho. Consequentemente, o olho vai reagir a isso, ele vai conjuntivalizar a córnea, ou seja, a córnea vai deixar de ficar transparente, e o paciente perde a visão. Então, para voltar a lubrificar o olho, nessas situações, só colírio não funciona. E aí você tem que restabelecer a umidade normal do olho. E uma das alternativas é você tirar um pouquinho da glândula salivar da região interna do lábio e colocar lá em cima, embaixo da pálpebra superior. E essa parte da mucosa da boca que a gente retirou e colocou lá, ela pega, vamos dizer assim, ela adere ali e começa a produzir saliva no lugar da lágrima. E aí essa saliva é o que vai manter a superfície ocular umidificada, que vai manter vai tirar o atrito na hora que o paciente vai piscando e vai restaurar a função da superfície ocular.
Nossa, que interessante. Então, até para você que está nos ouvindo, que está com esse problema, né, não sabia dessa possibilidade, procure o Dr. José Henrique, que ele vai te explicar melhor, vai poder solucionar o seu problema. E, doutor, ainda falando, né, sobre esse assunto, a gente também gostaria de falar como diferenciar uma indicação funcional de uma indicação predominantemente estética. A gente já está entrando na parte de blefaroplastias, né? Então vamos para a parte estética. A blefaroplastia, quando o paciente chega simplesmente com uma queixa de que ele está descontente com o olhar dele, a gente tem que analisar se ele tem a borda palpebral no lugar, o sulco palpebral de tamanho bom, a função do músculo orbicular, que é aquele que fecha a pálpebra e abre, se ela está plena, e o posicionamento da sobrancelha, da pálpebra superior e inferior. Tá? A região periocular, que é a região malar, é a região temporal e frontal, a gente também tem que observar, porque toda essa região ela vai estruturar a posição da nossa pálpebra. Então, avaliando todos esses pontos e se há ou não a queda de alguma estrutura sobre o olho ou a inversão dos cílios ou a eversão dos cílios quando a pálpebra se afasta do olho, a gente consegue saber se tem doença ou se aquela queixa do paciente é só estética. Mas quanta coisa! Sim, todas essas são funções da nossa pálpebra, né? E para diferenciar uma doença da parte estética, eu tenho que saber olhar tudo isso. Por isso que a gente faz tanta subespecialização até chegar nisso aqui. Porque eu tenho que saber aonde que eu vou agir, em que parte da pálpebra que eu vou agir, que eu vou colocar um reposicionamento, que eu vou tirar um volume, que eu vou tirar um excesso de pele para solucionar o problema do paciente. Então, às vezes não é só assim, tem uma pelezinha sobrando, está me incomodando e eu não estou vendo direito, tira. Mas e se eu tenho uma estrutura embaixo dessa pele que já não está bem inserida? Um tendão da pálpebra que está frouxo, um cílio, né, a borda ciliar que não está no lugar, a gordura que já não está mais também contida, está distópica, a musculatura que não está trabalhando bem, que eu vou ter que trabalhar em cima dela, um supercílio que já caiu em cima, ou se é a parte facial do paciente que está puxando para baixo, se é a região frontal que está cedendo. Tudo isso eu tenho que observar para saber que tipo de procedimento eu vou fazer. Não é um padrão. Eu quero tirar a pele. Tira a pele. Não vai funcionar. Ou vai ficar ruim e ele não vai gostar. Também tem essa possibilidade. Por isso a importância, né, doutor, de procurar realmente um profissional especializado que entende do caso, né, que vai investigar para entregar o melhor resultado para esse paciente, né, doutor? E doutor, como essas intervenções elas podem impactar na qualidade de vida, autoestima e até a segurança visual desses pacientes? Quando você restaura a função visual do paciente, você implica em ele estar tendo autonomia. Então, enxergar é 90% da nossa interação com o mundo. Então, aquele paciente que está com um déficit visual, seja por qualquer motivo, né? E nesse caso, por uma alteração palpebral, perda de campo ou a superfície ocular danificada, você está restabelecendo a autonomia dele. Para ele trabalhar, para ele fazer as coisas do dia a dia, para ele se vestir, para ele se arrumar, para ele comer, para ele ver a família dele, para tudo. Né? Então, nesse ponto, você devolve o paciente para a realidade dele, para as funções dele. Né? E na autoestima, quando você pega o paciente que tem um olhar caído, uma pálpebra que já está assim, toda craquelada, enrugada, uma pálpebra inferior que já está com muita gordura, com muita bolsa, que ele tem um olhar cansado, um olhar triste, que as pessoas olham e acham que ele sempre não dormiu direito, né? Quando você devolve o tônus para a região ocular, reposiciona a pálpebra, reposiciona a sobrancelha, tira aquelas sombras, aquele excesso de gordura, você está devolvendo juventude para o olhar, você está devolvendo vigor, você está devolvendo viço. Então o paciente ele ganha anos de aparência ali. Por mais que você faça uma maquiagem em cima de uma pálpebra que está solta, você não vai conseguir disfarçar nada disso.
Então, a hora que você estica tudo e coloca tudo no lugar, você percebe o quanto aquele rosto voltou anos atrás em sua aparência. E isso dá muita autoestima, porque o rosto é o que o paciente vê todo dia quando ele acorda, e é o que as pessoas olham primeiro para você quando elas vão te acessar, quando elas vão se comunicar com você, em qualquer ambiente, em casa, no trabalho, na rua, né? E o olhar, quando a gente tem um rosto, você pode olhar assim, não quer identificar alguém na foto, o que, que é que eles tampam? É o olho, porque o olho ele te identifica. Então, claro que o nariz está no centro do olho, a boca você tem que estar sempre em dia, mas o olho ele é um detalhe que todo mundo vai fixar quando falar com você. Então o olho tem que estar em dia. Aquilo que você fica bem é quando o seu olho está bem. Se você está com o olho cansado, você está com o olho assimétrico, você está com um problema na pálpebra, todo mundo vai perceber. Às vezes seu nariz está um pouquinho torto, ninguém nem vê muito. Ou sua boca não está muito legal, um dente, né? Você está ali escondendo, mas o olho não tem como. O olho é a primeira coisa que todo mundo vê para se conectar, para se comunicar. Então é ali que você mexe com a autoestima e com o centro do rosto da pessoa, da identidade dela. Concordo plenamente, porque eu acredito muito nisso, que o olhar, ele é o centro do rosto. Você bate o olho, a primeira coisa que você faz é o olhar. E realmente, né, devolver a autoestima, como você falou, maquiagem, pelo contrário, muitas vezes evidencia ainda mais o problema. Fica ainda Então, pior. para a mulher que usa bastante maquiagem no olho, então ainda é mais difícil, né? Sim. Então, que bom ter essas possibilidades para a gente poder estar sempre bonita. E, doutora, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a segurança, planejamento e os critérios de indicação de cirurgias também. Então, doutor, quais critérios são avaliados antes de indicar um procedimento em oculoplástica? Os primeiros critérios são anatômicos, né? E tudo está bem posicionado. Se aquela pele daquele paciente está bem, a posição, a abertura do olhar está funcionando. Se eu tenho uma função lacrimal adequada e se eu tenho uma função visual satisfatória. Então, esses critérios são bem pontuais e são bem necessários para que se indique uma cirurgia com segurança e, acima de tudo, que você não faça uma iatrogenia, que você não vá causar um problema que não existia. Então, você tendo as funções plenas, se você for fazer só uma parte estética, todas essas funções têm que estar plenas depois da sua cirurgia. Por isso você tem que entender muito bem o que você está fazendo. Porque se você fizer a cirurgia e o paciente ficar com a pálpebra caída, ficar com uma retração, ou se ele ficar com a bomba lacrimal disfuncional, você danificou o paciente. E aí ele vai ter um problema que ele não tinha. Se você identificou um problema, você agiu cirurgicamente, mas não focou no problema, você não resolveu. Você pode até ter tirado o excesso de pele, reposicionado uma sobrancelha, mas de repente você não voltou com a função visual que o paciente precisava. Então, esses pontos, eles têm que ser usados como critério cirúrgico e como controle do que você está fazendo. Se você vai devolver a estética com a função junto. O olho é igual uma cama. Você tem o colchão, você tem o lençol, travesseiro, colcha, cobertor. Qualquer dessas camadas tem que estar muito bem posicionada e esticada. Se você alterar alguma camada interna e ficar embolado, dá para ver por cima. Se você fizer alguma camada por cima embolada, vai estar muito evidente. Se você tirar tudo e ficar só com o colchão, você vai passar frio, você não vai dormir direito, você não vai ter onde apoiar a sua cabeça se você tirar o travesseiro. Então tudo tem que estar no lugar. E a nossa pálpebra ela tem camadas. Todas elas têm que ter proporção e posicionamento adequado. Por isso que é tudo muito minucioso. Por isso que essas funções têm que ser avaliadas antes de você ir para um procedimento. E elas têm que estar presentes depois do procedimento. Você não pode alterar elas. Então, a região periorbitária, ela não pode ser vista, nem pode se agir em cima dela de uma maneira leviana. Ou você trata ela com o respeito que ela merece, ou vai ter alguma consequência sobre o que você fez.
Excelente explicação, doutora. Até eu que sou leiga no assunto, compreendi perfeitamente tudo que você mencionou e da importância, né? E ainda mais hoje em uma sociedade em que a gente vê muita banalização dos procedimentos. Então, pessoas que muitas vezes arriscando a vida por uma estética e não priorizando a saúde, o bem-estar e depois essa qualidade de vida, né, doutor? Então fica também esse alerta para quem está nos ouvindo, né, da importância de procurar um profissional qualificado e que vai entregar esse resultado, né, com segurança para esse paciente. E doutor, os procedimentos, eles são seguros? Como é feito esse planejamento cirúrgico? Sim, são seguros. A partir do momento que você tem os instrumentos, a técnica adequada para abordar supercílio, pálpebra superior, pálpebra inferior, você entender a anatomia, entender onde os músculos estão inseridos, onde cada tendãozinho se insere, a musculatura é muito delicada, muito fina, entender onde fica o posicionamento dos cílios, tanto da pálpebra de cima quanto da pálpebra de baixo, os limites que você tem para esticar, os limites que você tem para retirar tecido, os limites que você tem para injetar gordura, nanofete, preenchedor, o que for, aonde você pode colocar fio, onde você pode fazer bioestimulador, aonde que entra um laser para fazer retração. A partir do momento que você sabe tudo isso, você sabe o que indicar, como indicar e que critério usar. É dessa forma que a gente faz. Vamos lá. E doutor José, por que é tão importante que esse tipo de intervenção seja realizado por um oftalmologista especializado? Justamente porque é o oftalmologista que estuda o olho, desde a sua parte interna até a sua parte externa. Toda a anatomia, do nervo ocular até a borda das pálpebras, a pele da região periocular, a musculatura, a inervação, a irrigação. Então, quando você tem esse grau de complexidade de uma região, você precisa que o profissional tenha o afinco de ter estudado tudo isso. A oftalmologia, ela faz isso. Então, você faz toda a oftalmologia, depois você faz mais 2 anos de oculoplástica, para daí poder fazer esses procedimentos. Dificilmente alguma outra especialidade vai chegar nessa complexidade para agir da maneira correta ali em cima. Então, quando a gente fala de uma conjuntiva que está recobrindo a pálpebra e a gente vai dissecar essa conjuntiva para fazer uma cirurgia de pitose, pegar um músculo que tem milímetros de espessura, suturar ele numa cartilagem que tem milímetros de espessura. Isso é muito delicado, é muito específico. Então, ele exige uma abordagem, uma dedicação de tempo, de prática em cima disso muito grande. Então, dificilmente alguma outra especialidade vai parar ali no olho para fazer isso. E a oftalmologia, ela sai do olho fazendo isso. Ela não veio de fora, ela veio de dentro para fora. Ela veio para isso. Por isso que a oculoplástica do oftalmologista ela é uma coisa de minúcias, ela é uma coisa de detalhes. Diferente de outras abordagens que são mais grosseiras. A gente trabalha com detalhes numa anatomia complexa. Então, isso exige um tempo de formação e uma especificidade muito grande. Por isso que a área de atuação é do oftalmologista. Perfeita a sua explicação. E realmente, né, doutor, o olho é tão importante. Imagina, a gente vê tantos casos de pessoas que ficam com lesões irreversíveis depois de procedimento estético que fez de forma clandestina, né? Então, assim, imagina perder algo tão precioso que é a visão por conta de um procedimento que foi realizado por alguém que não deveria estar fazendo, né, doutor? E agora a gente vem para as perguntas de pacientes reais que enviaram para você através da plataforma Guia Saúde. A paciente perguntou: toda pálpebra caída precisa de cirurgia? Pálpebra caída que tem perda de função, ela precisa de cirurgia. A pálpebra caída que incomoda o paciente esteticamente, você pode operar, desde que você não danifique a função visual. Essa é a resposta plena. Pode operar se não danificar e deve operar se já tiver danificado. O paciente enviou: blefaroplastia melhora a visão ou é apenas estético? As duas coisas. Então, a blefaroplastia, ela tira o peso
né, da função visual, quando você vai abrir o olho, não ter que puxar a sobrancelha para cima para abrir, né? Quando está nesse nível, então ela melhora a função visual, tira o excesso de pele do campo visual e esteticamente devolve a jovialidade para o olho, né? Isso aí é um plus a mais aí que fica de bônus. E, por fim, a paciente enviou assim: lacrimejamento constante sempre precisa de algum procedimento? Não necessariamente. Então, o lacrimejamento constante ele pode ser por excesso de ressecamento, falta de drenagem, né? Eu vou fazer procedimento quando eu identifico obstrução de canal lacrimal ou perda funcional da glândula lacrimal. Quando é um ressecamento ambiental, excesso de ar-condicionado, excesso de luminosidade, falta de piscar, porque o paciente lida muito com telas, ou medicamento, que o paciente usa ansiolítico, antidepressivo, estimulante. Todos esses medicamentos eles alteram a nossa função lacrimal. A gente vai agir em cima disso. Então, não necessariamente a cirurgia. Pode ser medicamentoso também, ou mudança de hábito de vida. O paciente enviou: procedimentos nas pálpebras deixam cicatriz visível? Normalmente, não. Um ponto importante é que quando a gente faz a blefaroplastia superior, né, a gente consegue deixar a cicatriz exatamente na preguinha da pálpebra. Então ela fica escondida. Só dá para ver quando o paciente fecha o olho e estica. Aí você vê uma linha branca muito tênue. Na pálpebra inferior não fica marca. Então isso é uma vantagem enorme. E quando a gente tem que tirar só a bolsa interna de gordura, a gente faz por dentro. A gente consegue fazer um acesso que a gente abre pela conjuntiva, tira a gordura por dentro e volta à conjuntiva. Não fica nada de marca. Então dá para fazer assim sem deixar marcado. Quando a gente tem que fazer a elevação direta da sobrancelha, e o lifting frontal não pode ser feito, por exemplo, pessoa que não tem cabelo, ou que tem uma entrada muito grande, vai ficar uma marca. Ou quando o lifting não tem força para tracionar a sobrancelha o suficiente, a gente faz o corte rente aos pelos. E aí a cicatriz fica imperceptível. Então, ali no olho, a gente tem locais de corte em que a gente consegue agir, consegue cortar e depois cicatriza sem a gente perceber marcas. Uma dúvida minha. Pergunte. Esses procedimentos, eles são feitos necessariamente só em centro cirúrgico? Alguns são no consultório? Como que funciona? E também, assim, um pouquinho de como que é o pós-operatório. Vamos lá. Então, a partir do momento que eu tenho que fazer uma sedação, eu tenho que intervir com corte, retirada de tecido e reposicionamento, a gente leva para o centro cirúrgico. Porque na sedação, eu corro um risco. O paciente corre um risco. E eu tenho que dar assistência, respaldo e ter responsabilidade em cima dele. Então, nesse caso, ele vai para o centro cirúrgico. Quando eu tenho que fazer um laser, que só vai retrair um pouquinho da pele que está em excesso no paciente jovem, que tem uma pele boa, que só tem que tirar um pouquinho do craqueladinho, fazemos no consultório. Bioestimulador, agulhamentos, peelings, isso a gente faz tudo em consultório. Fios, dependendo qual for o caso, também dá para fazer em consultório. Ato cirúrgico, que envolve sedação, a responsabilidade tem que estar presente. Vai para o centro cirúrgico. E a recuperação é tranquila? Sim. Alguns dias para ver o resultado? Quando a gente faz um laser, por exemplo, né, a recuperação em mais ou menos uns 15 dias já está bonitinho. Quando faz um peeling, que é um pouquinho mais agressivo, aí vai demorar. Demora umas 3, 4 semanas para a pele voltando ao normal. Fio, a gente vê rapidinho o resultado, né? E quando eu faço uma cirurgia, aí vai depender do que eu vou abordar. Se é só retirada de bolsa de gordura na parte interna, em 4, 5 dias praticamente o paciente tem o resultado dele. Se eu vou tirar a pele de pálpebra superior, 7 a 15 dias já começa a ver um resultado legal. Aí tudo vai depender do quanto que eu tirei, se eu reposicionei músculo, se eu reposicionei cartilagem, se eu tirei um pouquinho de pele aqui da região do supercílio para levantar. Então, demora algumas semaninhas para aquilo ir voltando ao bem, né? Para eu reabordar, eu tenho que esperar 6 meses. Então, para você ficar assim, agora eu tenho um resultado 100%, vai algum tempinho. Para eu ter um resultado satisfatório, 30 dias é um tempo bom. Ah, mas não dá para ser antes. Tem gente que com 15 dias está super bem. Porque não incha muito, porque não inflama muito,
tá? Agora, tem gente que incha mais, inflama mais, aí demora um pouquinho. Então, 30 dias é um intervalo legal para você já fazer uma foto de antes e depois, para você já ter vou para um evento, opera um pouquinho 30 dias antes, para você ter a possibilidade para o evento ser muito inchaço, né? Mas um resultado final legal, a partir do 6º mês, a gente percebe uma diferença grande. Muito obrigada pela explicação, doutor. Imagina. Bom, agora a gente vai para um jogo de perguntas que se chama Mitos e Verdades. Certo. Oculoplástica é apenas cirurgia estética. Mito ou verdade? Mito, bastante mito. A oculoplástica é tratar doença ocular. Primeiro, ela surgiu disso. A estética veio depois. Hoje é muito de estética, mas a essência é tratar a doença. Pálpebra caída pode comprometer o campo visual. Mito ou verdade? Verdade. A pálpebra caída, quando ela atinge os cílios, já começa a pegar a parte pupilar do paciente, ela realmente retira a parte do campo superior lateral do paciente. Todo lacrimejamento é apenas alergia. Mito ou verdade? Mito. Alergia é uma das causas do lacrimejamento, mas o hall de doenças que causam o lacrimejamento é muito grande, né? Desde conjuntivite alérgica, viral, bacteriana, irritação, o corpo estranho, doenças efetivas, como a gente já conversou, de glândula lacrimal, de ducto de drenagem, mau posicionamento de pálpebra, cílio invertido. Tem muita coisa que causa lacrimejamento, não é só alergia, não. Procedimentos bem indicados podem melhorar a função e qualidade de vida. Mito ou verdade? Verdade total, né? Aquilo que a gente indica com precisão, a gente sabe que resultado a gente vai ter. Aquilo que a gente indica sem saber o que está indicando, a gente também não sabe como que a gente vai obter alguma coisa, ou o que vai vir daquilo que a gente faz. Doutor José, você falou sobre cirurgias também na sobrancelha. Hoje uma que é muito comentada é o Fox Eyes. Como que ela é feita? Todo mundo pode fazer ou também não? Explica um pouquinho pra gente sobre esse procedimento. Vamos lá. O que é o Fox Eyes? Fox Eyes ele é uma combinação da elevação do canto do olho, do canto lateral do olho, com a elevação do canto da sobrancelha. Quando a gente age na sobrancelha, a técnica foi descrita por um cirurgião e a gente chama isso de Castanhares. Tá? Castanhares é a elevação direta do supercílio. O Castanhares ele pode ser total, quando eu levanto toda a sobrancelha, ou ele pode ser parcial, quando eu levanto só 1/3 ou 2/3 laterais da sobrancelha. E o Fox Eyes é a elevação do terço lateral, junto com a elevação do canto lateral. Então, no Fox Eyes, eu faço um Castanhares de terço e eu faço um fio, passando bem no cantinho do olho e suturando na parte do osso, bem aqui no periósteo interno. E aí eu consigo levantar o cantinho do olho e o cantinho da sobrancelha. Então, isso é o Fox Eyes, é a combinação do lifting de canto mais o lifting de supercílio. E é definitivo o resultado, ou não? É definitivo. O fio que a gente passa ali, ele é um fio inabsorvível. Ele não é um fio de tração de PDO. Ele não é um fio que vai fibrosar e perder a ação dele. Ele é um fio definitivo que ele vai fibrosar e ficar ali cicatrizado, né? Cicatrizado. Ele vai cicatrizar puxando o cantinho do olho para cima, fazendo o desenho do olhinho da raposa, que é o Fox Eyes. Então, levanta o supercílio e levanta o cantinho do olho. E só mais uma dúvida sobre o Fox Eyes. É indicado para todas? Então, eu tenho desejo de fazer, eu posso fazer ou não. Tem algumas restrições. Tem pessoas que, por mais que queira, não é indicado fazer o procedimento. Vamos falar um pouquinho de estética. Gosto estético muda de paciente para paciente, tá? Então, a gente não pode chegar e falar assim, eu faço Fox Eyes em série e deixar todo mundo com o mesmo rosto, porque não vai. Primeiro, não vai combinar. Segundo, o paciente não vai querer, tá? Então, quem tem um olhar mais arredondadinho, mais caidinho, tem a família inteira que tem aquele olho, às vezes o paciente não quer perder a identidade dele. Então, eu não posso chegar no paciente e fazer um Fox Eyes para ele. Eu posso dizer que existe.
Se ele estiver infeliz com o canto do olho, eu já conto para ele, olha, você pode levantar aqui, fica bonitinho, é assim, assim. Mostra como são as cirurgias antes do Fox Eyes, depois do Fox Eyes. Mostra como são as cirurgias sem o Fox Eyes, para ele saber o que ele está fazendo, né? O que ele está escolhendo, na verdade. Então, tem paciente que já vem pedindo, eu quero esticar, quero Fox Eyes. Tem paciente que vem assim, doutor, meu olho está caído, o que eu faço? Nesse ponto, você tem que explicar para o paciente o que você pode fazer e como é que pode ficar o rosto dele. Porque se você falar assim, Fox Eyes é para todo mundo, não é. Tem paciente que não vai gostar. Quando a gente tem muito paciente idoso que está com a pálpebra caída e que não quer um Fox Eyes no rosto, porque não participou desse processo de ter o Fox Eyes como algo que vem assim despertar interesse. Então a pessoa não quer, ela só quer tirar aquela pelezinha e quer restaurar o olhar, mas deixar arredondadinho. Então você deixa, né? Então sempre paciente oriental, que às vezes ele não quer mexer demais na pálpebra dele, porque a pálpebra dele é diferente da pálpebra ocidental. Então se você ficar fazendo o procedimento padronizado para todo mundo, dá algum erro. Os procedimentos são para todos? As indicações existem. E a gente também tem que saber o que o paciente quer, para poder chegar no resultado que ele deseja, funcional e que ele deseja. Excelente, doutor. Muito obrigada. Mas Bom, doutor José, nós chegamos ao final da nossa gravação aqui no podcast e foi um imenso prazer te receber aqui, esclarecer tantas dúvidas, conhecer um pouco mais sobre essa área, que inclusive para mim é uma novidade. Então, foi muito esclarecedor todo, né, esse roteiro que a gente abordou aqui, todas essas perguntas. E, doutor, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os pacientes que estão nos ouvindo. Às vezes aquele paciente que está com algum problema ocular ou que está insatisfeito também com a aparência. Que mensagem você gostaria de deixar para os pacientes que nos ouvem? se você tem alguma insatisfação com a sua aparência, com a aparência da região do seu olho, ou com dificuldade visual, procure um oftalmologista, converse com ele sobre o que você está tendo, sobre o que você está passando, para que ele possa te ajudar a superar isso. Seja de maneira cirúrgica, ou seja com uma orientação medicamentosa, mas procure um profissional adequado e competente para aquilo que você está se queixando, para que ele possa resolver o seu problema de uma maneira eficiente, sem causar dano nenhum, claro, né? Mas que vocês dois consigam chegar num resultado satisfatório, tanto para o profissional que está te tratando, quanto para você que está aí procurando alguma melhora. Excelente, doutor José. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, participar aqui do Guia Cash. Foi um imenso prazer te receber. Obrigado.